segundo episódio da nossa série sobre o trabalho e sobre aquilo que podemos aprender para, se não melhor, trabalhar, em todo o caso, para nos posicionarmos melhor na nossa vida, nos posicionarmos melhor em relação ao trabalho. Vou-vos ler dois textos e vou-vos deixar refletir neles. O primeiro texto é um texto de Pasolini. Eu pego num exemplo muito humilde. Antigamente, o Mozart ou o Cacciarino, como chamamos aqui em Roma, era sempre um alemão alegre, com uma alegria verdadeira e resplandecente, e que aparecia na rua a assobiar e dizendo graçolas. Estava na altura vestido muito mais humildemente que hoje, com umas calças remendadas, etc. Mas isso fazia parte de um modelo que tinha um valor, um sentido. E ele era orgulhoso disso. No mundo da riqueza, ele podia opor um outro também válido. Ele entrava na casa do rico com um riso anarquista, mas respeituoso. Mas era o respeitoso de uma pessoa estrangeira, mas no fundo aquilo que contava é que essa pessoa, esse rapaz era alegre. Segundo texto, um texto de Simone Weil. Simone Weil, que trabalhou numa fábrica e que observava, ela era filósofa e observava as trabalhadoras dos anos 30 em condições muito difíceis. Eis o seu texto. As manobras das trabalhadoras nas máquinas não atingem a cadência e exigem que seus gestos de segundo sejam bem sucedidos de maneira ininterrupta e quase como o tic-tac de um relógio, sem nada para marcar que algo está terminado e que outra coisa deve começar. E esse tic-tac, cuja monotonia sombria, da qual não podemos suportar ouvir por muito tempo, eles quase devem reproduzi-lo com os seus corpos. Essa sequência ininterrupta tendem a cair numa espécie de sono. Mais tempo leva para suportá-lo sem dormir. Depois de um dia assim passado, um trabalhador tem apenas uma queixa. Uma queixa que não chega aos ouvidos dos estrangeiros sob essa condição e não lhes diria nada se isso acontecesse. Ele achou o tempo demasiado longo. Então estão a ver o Cacciarino de Pasolini, pobre, o moço de recados, mas é alegre. E depois, as trabalhadoras de Simone Weil, também elas pobres, menos pobres que o primeiro, mas elas acham que o tempo é demasiado longo no trabalho. Então o trabalho liberta-nos, ou então o trabalho escraviza-nos. Em quem é que é preciso acreditar? E isto é uma questão que ouvimos muitas vezes. Tem os partidários de um trabalho que é verdadeiramente uma escravatura do homem pelo homem, e depois aqueles dizem o contrário, que o trabalho permite desenvolver energia, inventar, criar, estar com os outros, que o trabalho liberta. E na nossa vida o trabalho escraviza-nos e liberta-nos, porque esta oposição atravessa-nos. E então, como vamos ver, claro, como encontrar os meios para nos perguntarmos a nós próprios se o meu trabalho, as minhas formas de trabalho, como nós vimos no primeiro episódio, no primeiro vídeo, as formas de trabalho, elas escravizam ou libertam? Para podermos fazer então o ponto, uma pequena equação muito simples. O trabalho são duas coisas. É um esforço e sentido. É um esforço, é energia, nenhum trabalho. Não há um único trabalho que não seja produzido por um esforço. Há pessoas que dizem que trabalhar é divertir-se, é desenvolver-se, assim, não sei, através de gestos, sem esforço. Não, isso é absurdo. Todo o trabalho supõe um esforço, porque há uma matéria, como diz a grande filósofa do trabalho, que Simone Weil, há uma matéria que é preciso, o martelo tem que bater, tem que martelar. Então há um esforço. Mas depois também é sentido. Quer dizer, é um esforço que está orientado para um objeto, um produto, uma realização, um serviço, qualquer coisa que vai ser produzido, e no fim este martelo ele terá servido não simplesmente para martelar um parafuso, para martelar um prego que vai segurar um quadro que vai embelezar uma casa. Então o trabalho, equação muito simples, esforço, sentido. E nesta equação nós podemos tirar um critério de discernimento muito simples. Sempre que o esforço é superior ao sentido, o trabalho é escravizante. Eu tenho a impressão de trabalhar e que isso não tem sentido.
Estão a ver? Então, esforço superior a sentido. Eu não sinto que o esforço... eu só sinto o esforço e isso escraviza-me. E no limite, se houver zero sentido, então eu sou um escravo. E é o Sísifo, a história de Sísifo, que está sempre a transportar a pedra no famoso mito grego. É o trabalho absurdo. Mas que é o trabalho que escravizante, absolutamente escravizante. Sísifo era escravo desta pedra. Por outro lado, sempre que o sentido é superior ao esforço, o trabalho é libertador. Eu tenho a impressão que o esforço que eu produzo, ainda que seja importante, grande, produz muito mais que o meu esforço que me liberta, faz com que eu seja maior que aquilo que sou. E então a questão, para que é que eu sirvo, tem todo o seu sentido. Para que é que eu sirvo? Eu sirvo não para fazer um esforço que me torna menor, mas é um esforço que me faz dilatar, ser maior do que eu mesmo. É uma equação simples. Trabalho é esforço mais sentido e um critério de discernimento também muito simples. Se o esforço é maior que o sentido, então o trabalho escraviza-me. Se o esforço é menor que o sentido, o trabalho liberta-me. Isso explica que há pessoas que trabalham, eu tenho a certeza que conhecem à vossa volta, há pessoas que trabalham pouco em tempo e também pouco em esforço, e que temos a impressão que é esgotante, porque não tem sentido, o trabalho deles não tem sentido, não encontram sentido no seu trabalho, ainda que trabalhem muito pouco, eles podem trabalhar 35 horas, 32 horas ou 20 horas, o tema não é esse, o assunto é que não tem sentido, e depois há pessoas que trabalham enormemente, trabalham imensas horas, mas têm de tal forma a impressão que o trabalho tem sentido que não vem o esforço. Mas não vem o esforço porque o sentido é muito maior. Então, estão a ver, é uma questão que vamos nos colocar e, como sempre, é interessante irmos a textos que os cristãos utilizam para meditar, para aprofundar. Este texto é muito curto, é tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele é muito conhecido, muito curto. Ouçam. Vinde a mim, vós todos que estáis sob o peso do fardo, e eu vos darei o repouso. Pegai sobre vós o meu jugo, tornai-vos meus discípulos, pois eu sou doce e humilde de coração, e vós encontrareis o repouso para as vossas almas. Sim, o meu jugo é fácil de levar e o meu fardo é leve. Estão a ver? Um texto é muito interessante para nós porque é um texto sobre o trabalho. O jugo é os animais que carregam a carroça ou uma charrua, um chariot. Então é um trabalho que pode ser extremamente difícil. Pode ser só esforço, sem sentido. E aqui o texto dá um sentido. Isso dá o sentido ao coração. Eu sou doce e o meu coração. Se eu trabalho sob este jugo, nesta lógica, então o esforço é ligeiro. O esforço parece ligeiro porque tem um sentido. E o sentido neste texto é dado pelo corpo, pelo coração doce e humilde daquele que fala, que é Jesus. Então estão a ver esta muito bela definição daquilo que é o esforço, é que o sentido podemos aplicá-lo também na nossa vida. No fundo, a quem obedeço eu quando trabalho? Sob qual jugo me estou eu a colocar? O jugo daquele que é doce e humilde de coração, ou o jugo daquele que tem, enfim, que tem sede de poder e que me impõe sentido? Então, eu proponho, como no fim como em cada fim de cada vídeo, eu proponho refletir e aplicar isto na nossa vida. E vamos fazer o exercício da pesagem. Vamos como se fosse uma balança. Vamos fazer a pesagem. Eu proponho-vos pegar, lembram-se no vídeo anterior, fizemos uma folha, 3 colunas, vimos diferentes formas de trabalho que fazemos e qualificámos, é importante, em que é que colocámos estrelas, em que é que era importante para nós. Vamos pegar nestes trabalhos e ver qual o peso deles, o esforço que me pede e o sentido que produz.
Vamos fazer este pequeno exercício, trabalho doméstico, trabalho associativo, trabalho profissional, diferentes atividades, a bricolagem, a educação dos filhos, atividades profissionais em todas as suas diversidades, e vamos fazer a pesagem. Onde é que está o esforço? Onde é que está o sentido? E vão ficar surpreendidos, porque muitas vezes vão constatar que vos pede muito esforço, mas tem sentido de tal modo importante que vão ficar surpreendidos que ver finalmente isso custa-nos muito em esforço, mas é fantástico. E por outras vezes vão ficar surpreendidos que há trabalhos, eu não vou vos dar exemplos, mas que tem muito esforço e eu não vejo sentido nenhum. E ainda que finalmente o esforço seja só algumas horas, isso parece-me pesar como chumbo, porque não há sentido do outro lado. Vão fazer então o exercício da pesagem pegando os trabalhos.